Olá pessoal, esta é a primeira aula do módulo 2. No módulo 1 nós fizemos uma visão geral da interface do Excel, conhecemos as guias, os botões principais, a questão da formatação de fonte, formatação de alinhamento, e agora nós entramos na questão das funções. No primeiro módulo, nós vimos como criar uma fórmula sem a utilização de funções, apenas com fórmulas aritméticas. Acontece que, conforme os cálculos vão se tornando maiores e um pouco mais complexos, é interessante ou extremamente necessário aí a utilização de funções. E o que são essas funções? Funções são fórmulas prontas que possuem determinada função que, se fôssemos fazer com uma fórmula simples, ou não conseguiríamos ou teríamos aí um trabalho muito maior. Então, o primeiro conjunto de funções que nós trabalhamos, que é o mais simples, o mais básico ali, é o autossoma. O conjunto de funções estão disponíveis aí no botão autossoma. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Excel. Esta pequena tabelinha que eu venho trabalhando nos módulos. E no módulo 1 eu trabalhei da seguinte maneira: eu mostrei como fazer o total desta quantidade utilizando a adição. Veja só, quando eu clico na célula B7, que está contido o total das quantidades, eu vou ter o seguinte: eu vou ter aqui na barra de fórmulas igual B3 mais B4 mais B5 mais B6. Então é bastante trabalhoso fazer dessa forma, e principalmente se eu tivesse uma planilha que eu precisasse somar 50 termos, 100 termos, ou seja lá, podemos exagerar aí na quantidade, seria impossível fazer um por um, ou conseguiria fazer um por um, mas o que acontece? O tempo decorrido é grande, sem contar aí na possibilidade de incorrer em erros. Quanto mais tarefas você tem para fazer dentro de um determinado cálculo, mais fácil é que você erre em um deles. Muito bem. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo da soma desses 4 termos aqui sem fazer dessa maneira? E também veremos a média, que nas aulas anteriores nós calculamos utilizando aí uma divisão. Pegamos o total dessas quantidades e dividimos aí por 4, que são 4 termos. Então eu tenho a média, mas também existe uma forma mais fácil de calcular essa média. Então vamos para uma outra planilha aqui, onde a gente vai fazer esses cálculos. Mas antes de fazermos esses cálculos, a inserção de funções ela pode ocorrer de diversas maneiras. Uma maneira é digitando, a outra maneira é utilizando o autossoma, e existem outras maneiras aí. Eu vou mostrar principalmente as duas formas agora, que é pelo autossoma e digitando também. Então primeiro eu vou mostrar digitando, para que eu já vá explicando qual o significado de cada parte das funções. Então vamos começar aqui pela função soma. Veja só, eu preciso somar esses 4 termos de quantidade de produtos nesta célula, na célula C7. Então aqui, lembrem-se de um pequeno detalhe que faz toda a diferença. O sinal de igual é o que sempre inicia uma fórmula. Se eu esquecer do sinal de igual, então a fórmula não é calculada, não vai dar certo. Então, primeiramente, igual. Agora eu escrevo o nome da função. Esse nome da função, no caso a função soma, o nome dela é soma. Eu posso digitar todo ele, ou apenas começar a digitar aqui, ó, como eu fiz, SO
Eu sei que é soma, mas o Excel já me trouxe aqui uma lista onde soma é uma delas, inclusive já está selecionada. Basta que eu use a tecla Tab, um toque na tecla Tab, o Excel vai completar então a estrutura, o início da estrutura da função ou da fórmula, né? Igual, soma, abre parênteses. Então todas as funções que eu for trabalhar no Excel, elas vão iniciar dessa forma, igual, o nome da função e abre parênteses. Depois que abre o parênteses, então cada função vai ter aí os seus argumentos específicos necessários. Por exemplo, aqui ele pede que eu insira o número 1. Veja a ajuda que aparece aqui embaixo. Então soma, daí ele pede o primeiro valor, número 1, ponto e vírgula, número 2 e por aí vai. Então o primeiro valor, se eu fosse fazer valor por valor, seria dessa forma. Então o primeiro valor é o C3, colocaria ponto e vírgula e tem ali o segundo valor, aí ponto e vírgula. Só que dessa forma não tem nada de diferente de eu fazer somando ou com o sinal de mais, C3 mais C4 mais C5. Então dessa forma não vai resolver de forma nenhuma para que esse cálculo fique mais fácil. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou voltar aqui, estou apagando. Opa. Então vou continuar aqui. Então o que eu vou fazer? Se eu tenho igual, soma, abre parênteses, eu já posso selecionar todos os valores que eu quero somar. E ele vai me trazer aqui, ó, C3 até o C6. Lembre-se que os dois pontos significam até. Então, eu estou somando do C3 até o C6. Dou um Enter e ele me traz o resultado. Esta é uma forma de eu escrever a fórmula. Aqui também um detalhe. Quando eu escrevo a soma aqui, eu posso, ao invés de selecionar com o mouse, eu posso também digitar as referências, que vai funcionar da mesma forma. Então você faz aí o que for mais prático, o que for melhor de colocar. Então, enfim, por isso que eu falei lá no início do curso que é importante que você saiba os nomes das células, os endereços delas. Isso ajuda bastante na hora de digitar uma fórmula, ou até, se não de digitar, de conferir se essa fórmula está certa. Ok, outra forma de eu fazer essa função soma. Vou deletar aqui. Então vou fazer essa função soma utilizando agora o botão autossoma. O botão autossoma, ele é para facilitar a inserção de algumas funções. O autossoma está aqui. Talvez na tua tela não esteja aparecendo o nome autossoma. Por quê? Pela largura da tela. Ó. Se eu reduzir aqui o Excel, a largura do Excel, ele vai aparecer só o símbolo. Então, em alguns computadores, dependendo do tamanho da tela ou do tamanho da resolução de tela, vai aparecer apenas este botão e não o nome autossoma. Mas indiferente. O que acontece? Se você clicar direto no símbolo de autossoma, ou no caso aqui no nome também, ele já vai trazer a função soma. Então é muito importante que você selecione a célula em que está em que você quer que esteja o resultado e clica em autossoma. Repare que ele preencheu completamente então a função, inclusive com um intervalo. Se eu observar aqui esta linha pontilhada correndo em volta do intervalo, ele pegou certinho o 6, o 5, o 10 e o 3, ou seja, do C3 até o C6. Então, nesse caso, só resta eu dar Enter. Muito fácil fazer dessa forma. Eu posso também fazer o seguinte, selecionar aqui, ou seja, selecionei os valores
que eu quero e dou um clique ali em autossoma, ele já traz logo abaixo o resultado. É uma das formas de se fazer. Nem sempre, claro, eu posso usar assim, selecionando e colocando o autossoma, porque às vezes eu quero que a soma fique lá longe, por exemplo aqui. Imagine que você queira somar, vamos dizer que você vai somar esses totais, só que aqui do lado. Então se eu selecionar aqui e der o autossoma, ele vai somar aqui embaixo. Mas não é isso que eu quero. Então, se eu quiser que ele some aqui do lado, eu vou precisar fazer o seguinte: clicar no lugar que eu quero o resultado, aí clico no autossoma e seleciono os valores que eu quero corretamente. Aí ele pega o E3 ao E6, está certo? Enter. Então, estas são as formas de você inserir o autossoma. Inserir a soma. Muito bem. Ok, a soma. Só um detalhe com relação ao informe da soma, que é o seguinte: não só na soma vai ser utilizado isso, como nas outras 3 funções que veremos a seguir. Na verdade, são 4. Quando eu coloco aqui entre o C3 e o C6, ele está com 2 pontos. Eu falei que esses 2 pontos significam do C3 até o C6, ou seja, ele seleciona, ele soma todo o intervalo. E se eu colocasse, ao invés de 2 pontos, eu colocasse o ponto e vírgula, então ele entende que é o C3 e o C6. Veja o resultado. O C3 é a quantidade de farinha, o C6 a quantidade de macarrão. Então ele vai dar 6, 7, 8, 9, 9. Então os 2 pontos significam, o ponto e vírgula significa e os 2 pontos significam até, ou seja, compreendendo todo o intervalo. Isso é importante principalmente nas provas teóricas, e isso inclui as provas para concurso, que normalmente eles utilizam desse pequeno detalhe aí para verificar se a pessoa tem conhecimento realmente de como criar uma fórmula. Ok. Então, agora a soma está feita, vamos ver a média. A média, ela também tem uma função junto do conjunto de autossoma, só que eu tenho que ir na setinha, porque vocês viram que eu clicando em autossoma ou clicando no símbolo, ele vai me trazer aqui a soma. Como eu não quero soma, eu clico na setinha ao lado e ele me abre a lista, e na lista eu tenho média. Repare que quando eu cliquei em média, ele automaticamente selecionou este intervalo do C3 ao C7, só que não é exatamente isso que eu quero. Por quê? Porque ele selecionou o C7, que é o total. Eu não posso incluir o total na média. Se eu incluir o total na média, eu vou ter uma média falsa. Então, nesse caso, eu vou e seleciono normalmente aqui e confirmam, porque ele ficou C3 ao C6. Então, a minha média é 6. Outra forma, como na soma eu mostrei, então outra forma, vou deletar aqui e agora vou fazer diferente. Ao invés de eu clicar no lugar que eu quero o resultado e ir em média, eu faço o seguinte: eu seleciono os valores dos quais eu quero tirar a média e clico na setinha e média. Ele já me retorna a média aqui embaixo. Repare que ele pulou, na verdade, o 24 e escreveu na sequência. Mas isso, novamente eu digo, só vai funcionar se você quiser realmente na sequência. Digamos, se você quisesse que a média fosse exibida aqui do lado, novamente, como eu expliquei
em soma. Então, eu teria que clicar na setinha, média, e aí selecionaria os valores. Ou se fosse aqui também, independente. Ok, aí Enter, ele já vai trazer ali. Se acontecer de você calcular a média e ele vier com reais, opa, não é reais, são números sem ser moeda. Então vou precisar vir aqui no contábil e deixar geral ou numérico. Em geral ele fica assim sem as casas decimais. Muito bem, agora eu não falei ainda como digitar a fórmula média. Como que eu faço para digitar a fórmula média sem ir lá no AutoSoma? Então, como toda fórmula, eu uso igual, escrevo média, ou apenas começo a escrever média, M, daí ele já aparece ali, média. Eu dou o Tab, ele abre o parênteses, eu seleciono os valores que eu quero, fecho parênteses e Enter. E já tenho o resultado na célula que eu quero. As demais funções, a máximo e a mínimo, são parecidas. Vamos fazer aqui o máximo. O que é o máximo? O máximo vai retornar o maior valor, ou seja, ele vai olhar aqui. Se eu selecionar essas quatro células, ele vai me trazer o que? Ele vai ver qual que é o maior valor desses quatro, e o maior valor é 10. Então vamos ver se ele faz correto. Vou fazer digitando primeiro, então igual MA com acento, ele já traz o máximo, dou um Tab e informo para ele com o mouse aqui e fecho parênteses, dou Enter. Ele já me trouxe o valor 10. Vou deletar e fazer usando o conjunto AutoSoma ali. Então, clico primeiro na célula onde eu quero o resultado, vou na setinha do AutoSoma, uso o Max e aí seleciono os valores que eu quero que ele faça a verificação, dou Enter e está ali 10. Ou, terceira forma, seleciono os valores, vou lá na setinha do AutoSoma, clico em Max e está ali o resultado 10. Se eu quiser aqui eu faço a centralização. Todas essas formas para cada célula, para cada fórmula ou função que eu utilizei, todas as formas levam ao mesmo formato de função. Ou seja, são apenas formas diferentes de chamar essa função. Mas todas as formas que eu utilizei, utiliza este mesmo conjunto aqui. Ok. Agora o mínimo. O mínimo é parecido com o máximo. A diferença é que ele vai me trazer o menor valor. Qual que é o menor valor? É a quantidade de macarrão. Nesse caso, considerando estas 4 células. Então, se eu fizer digitando, é igual M, acento I, aparece o mínimo, dou Tab e seleciono os valores que eu quero, fecho parênteses e dou Enter. Se eu esquecer de fechar o parênteses, ou eu não quiser fechar o parênteses, não tem problema, ele fecha para mim. Só que tem que ter cuidado se você pegar uma versão mais antiga. Então, versões bem antigas, pegar 2013 lá, se não me engano, ou melhor, a 2003, se não me engano, a 2003 não faz essa correção para você, e aí ele dá um erro e atrapalha um pouco. Mas nas versões novas, esqueceu de fechar o último parênteses, ele fecha automaticamente. Mostrando o mínimo então pelo AutoSoma. Cliquei no lugar que eu quero, vou na setinha, clico no mínimo e seleciono as células que eu quero verificar o mínimo e Enter. Então ele me retornou aqui o valor 3. Estas são as quatro funções mais utilizadas, que são a soma, a média, o máximo e o mínimo. Se eu quiser fazer uma soma aqui no total também, eu posso simplesmente fazer o seguinte.
seleciono aqui e clico em autossoma e ele me retorna. Se acontecer de aparecer este erro aqui para vocês, é simples. Este erro significa que não serviu na célula. Então eu vou aumentar a largura da coluna e ele aparece aqui normalmente. Muito bem, essas 4 funções foram apresentadas. Agora apresentar a quinta, que na verdade é a que está no meio aqui, que é a contar números. E esta função eu já comentei no módulo que à primeira vista parece que ela não tem muito sentido, mas a gente vai ver sentido quando a gente estiver aliando aí a outras funções. Então o que ela faz realmente? Se eu colocar ela aqui embaixo, deixa eu só selecionar aqui e fazer uma formatação só para ficar mais visível. E vamos reduzir um pouquinho aqui. Então vamos chamar aqui células, vou chamar assim, células com números. Esta função contar número, ele vai contar quantas células estão preenchidas com o número. A sintaxe dela é assim, igual conte. Aí você já tem ali na lista conte.num, que é contar números. É só dar o tab e selecionar aqui as células que você quer verificar. Então, fecho parênteses ou dou Enter, ele já fecha. Então, vou ter aqui quatro células que contêm números. Quer ver uma coisa? Eu vou tirar o número daqui e colocar a letra A. Então ele me retornou 3. Por quê? Porque das células C3 até a C6 são 4 células, mas apenas 3 têm números digitados. Então, como eu disse, a princípio parece que não tem muita utilidade isso aqui, mas mais à frente aí você pode se deparar com alguma questão aí que precise dessa contar números, né? Vamos devolver um valor ali. Ok, então essa contar números eu fiz digitando, mas eu posso fazer também usando o autossoma aqui, onde tem contar números, e seleciono apenas o que eu quero e dou um Enter, ele vai me retornar. Então essas são as funções as mais utilizadas. Como eu disse no início, na função soma, deixa eu abrir a célula aqui usando o F2. Como eu disse na função soma, se eu substituir os 2 pontos por ponto e vírgula, ele vai somar o primeiro com o último apenas. A mesma coisa vai acontecer nos demais. Opa, F2. A mesma coisa vai acontecer nos demais. Aqui na média, se eu colocar isso aqui, ele só vai tirar a média deste e deste. Vai dar a média 3, né? Então, atenção aí quando for questão de 2 pontos ou ponto e vírgula. Muito bem, eu mostrei também no módulo, para quem já leu o módulo. Deixa eu voltar aqui na que eu utilizei, nesta aqui. Eu mostrei no módulo este exemplo, onde eu utilizei somar vários lugares aqui da planilha usando a função soma. Se eu utilizar aqui o autossoma, ó, cliquei, por exemplo, se eu fizesse isso aqui e clicasse em autossoma, ele vai me colocar a soma aqui. Não é isso que eu quero. Se eu colocar aqui embaixo também e der o autossoma, também ele vai somar aqui, claro. Agora, eu quero, na verdade, somar este conjunto e este conjunto.
como que eu vou fazer para selecionar esses três conjuntos separados aqui? Então, eu preciso utilizar digitando, então soma, tab, seleciono isso aqui. Agora, vamos ver o que acontece se eu simplesmente selecionar isso aqui. Veja o que está acontecendo. Se eu simplesmente selecionar cada um, ele só vai substituindo aquilo que eu selecionei pelo próximo. Então não vai dar certo dessa maneira. Então eu tenho que fazer o seguinte: eu seleciono o primeiro conjunto. Aí, duas formas de você fazer. Ou eu digito ponto e vírgula agora, ou seguro o CTRL. E enquanto estou segurando o CTRL, eu seleciono este conjunto. Ainda segurando o CTRL, eu seleciono este outro conjunto. Repare que ele me trouxe aqui os três intervalos, né, do B3 ao B6 e do E3 ao E6. E enfim, aqui por causa da cor ficou difícil de ver, mas é do B9 ao B12. Uma vez que eu faça os três conjuntos, fecho parênteses e dou Enter. Ele vai me retornar. Aqui a média, mesma coisa. Olha, eu vou começar igual, ele aparece média, dou um Tab. Eu gosto bastante de trabalhar dessa forma. Seleciono o primeiro conjunto. Se eu não quiser ficar segurando o CTRL, eu posso colocar o ponto e vírgula, selecionar o segundo conjunto, coloco o ponto e vírgula e seleciono o terceiro conjunto. Fecho parênteses e dou um Enter. Ele calcula a minha média. O máximo também, mesma coisa. Igual, M, acento A, Tab, máximo, seleciono esse conjunto. Se eu quiser, posso fazer segurando o CTRL. E fecho parênteses e dou Enter. O mínimo também, mesma coisa. M, acento I, Tab, seleciono o primeiro conjunto, CTRL, seleciono o segundo conjunto, seleciono o terceiro conjunto, fecho e dou um Enter. Então está calculado aí. Repare que ele me trouxe exatamente o mínimo, é o número 1 que tem aqui e tem aqui. O máximo é o 15 que só tem aqui. A média deu 4,66667 e esse 4,6667, se eu quiser deixar ele mais com menos casas decimais, vamos lembrar desse botão aqui, ó, tem o aumentar casas decimais e o diminuir. Nesse caso eu quero diminuir. Quantas é o diminuir? Ele vai arredondar o valor. Ele vai arredondar aí conforme a regra matemática, ou seja, a partir de 5 ele arredonda para cima e abaixo de 5 ele arredonda para baixo. Muito bem, aqui vocês têm então como fazer soma de vários intervalos. Eu fiz de 3 intervalos. Eu poderia fazer de inúmeros outros intervalos. E poderia também fazer de valores soltos. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu quisesse somar apenas... soma, tab, apenas o primeiro de cada um. O primeiro e o último, né? O CTRL, ainda segurando o CTRL. Veja só, aqui permitiu que eu somasse um a um separado. Eu usei o CTRL. E aí a partir do CTRL ele permite que você adicione cada valor. Então é assim que funcionam as funções, desde a função soma, média, máximo, mínimo e a função contar números também. E tantas outras que virão pela frente, que a gente vai falar aí já algumas já na sequência. Então esta é a primeira parte aí falando das funções de autossoma. No próximo vídeo então nós falamos aí do soma C e da função C.